Continuar, né, gente? Aqui rapidamente, né? Questão página. Na página 99, né? Olha a continuação da leitura aí para a gente entender. Ao longo do século XVIII, a coroa portuguesa intensificou o controle e a operação sobre a colônia na América. Ou seja, por que isso está acontecendo? Porque está havendo intensificação de fiscalização principalmente. Porque a partir do século XVIII, principalmente finalzinho do século XVIII, você encontrou ouro aqui no Brasil, né? No início do século XVIII você encontra ouro aqui no Brasil, ali na região das Minas Gerais, né? Naquela região sudeste ali, tanto que vai transferir a capital para o Rio de Janeiro. Em um determinado momento do século XVIII, esse acúmulo de ouro começa a diminuir. Então a coroa portuguesa começa a intensificar a sua fiscalização sobre a colônia, né? E aumentar os impostos, como a gente vai ver a derrama. A região mineradora foi a mais afetada pelo aumento da exploração colonial. Por meio da extração de metais e pedras preciosas, era dela que saía a maior parte dos lucros de Portugal. Portugal recebia dessa região colonial, dessa região das Minas Gerais, Portugal recebia um imposto chamado quinto, né? Que era 20% de todo o ouro arrecadado ia para a coroa de Portugal. Ou seja, eles receberam muitos lucros nesse período, principalmente no auge do ouro, né? O surgimento de uma elite mineradora descontente com os rumos tomados pela exploração por parte da metrópole, contribuiu para gerar contestações às bases mercantilistas do colonialismo português e, por consequência, atritos entre colonos e coroa. O que é que isso acontece? Gente, esse período colonial vai fazer surgir aqui no Brasil, principalmente ali na região de Minas Gerais, região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, vai fazer surgir uma elite brasileira, uma elite chamada elite mineradora. Essa elite mineradora ela não está nada satisfeita com os impostos que são colocados sobre suas costas. E é aí que começam as reivindicações, principalmente com as ideias iluministas. Esses caras eles têm contatos com as ideias iluministas através de seus filhos, que iam estudar na Europa. Lembre, eles são elite brasileira, eles pagavam altíssimo para os seus filhos estudarem na Europa. Então seus filhos estão tendo contato com o iluminismo, né? E os seus pais estão aqui aprendendo isso e já reivindicando menos impostos, mais liberalismo, que era uma ideia iluminista, certo? Ainda assim, a população pobre do Nordeste do nosso Ainda assim, a população pobre do Nordeste do país, que já era pobre no auge da produção açucareira, permanece em situação no momento em que o eixo econômico desloca-se para Minas. Ou seja, o que é que ele quer dizer? A população do Nordeste ela já está vivendo uma crise desde lá da invasão holandesa, desde a diminuição dos lucros do açúcar. A população do Nordeste, a produção de açúcar ficava no Nordeste, né? Essa galera está sofrendo desde aquela época. E quando você encontra ouro nas Minas Gerais, o Nordeste é esquecido, o Nordeste é deixado de lado. Né? Tanto que transfere a capital de Salvador para Minas Gerais para o Rio de Janeiro em 1763. Né? Então você tem aí um esquecimento cada vez maior do Nordeste. Isso vai gerar alguns conflitos também no Nordeste, certo? Os grandes produtores não empobreceram. Açúcar, desloca-se para Minas. Os grandes produtores não empobreceram, pois a região continuou produzindo grandes quantidades de açúcar, embora o peso dessa exportação fosse relativamente menor no século XVIII do que no século XVII. Ou seja, o que ele quer dizer? Que os grandes produtores de açúcar, os grandes senhores do açúcar não empobreceram. Logicamente que o lucro diminui e diminui consideravelmente. Os lucros ali naquela região açucareira vão diminuir bastante. Mas os grandes proprietários eles não empobreceram, né? Quem realmente sofreu muito com o esquecimento do Nordeste foi a população mais pobre, né? Que continuou fazendo serviço, continuou pagando imposto e não tinha praticamente nenhum benefício, né? Então a população pobre do Nordeste realmente sofreu bastante com esse período aí, certo? Aí aqui diz, além das condições econômicas e do descontentamento político local, os acontecimentos internacionais e a difusão das ideias iluministas também escoavam na colônia portuguesa, assim como nas colônias espanholas. Tanto na região mineradora como na região nordeste do país, apesar das diferenças significativas entre elas, ocorreram movimentos que contestavam definitivamente o sistema colonial.
Eles influenciaram os movimentos de emancipação do Brasil em relação a Portugal. Gente, quando a gente fala de emancipação, a gente está falando de independência. Ou seja, surgiram vários movimentos que pregavam de certa forma a independência. Por quê? Porque o iluminismo prega isso. O iluminismo prega o fim das colônias, o iluminismo prega o fim da escravidão. E várias revoltas aqui no Brasil, inclusive essas revoltas coloniais, vão ter caráter iluminista. A Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, que é uma revolta, a baiana é uma revolta escrava de certa forma, certo? Então, você vai ter muita influência das ideias iluministas aqui no Brasil no século XVIII, como no mundo inteiro, né? E aí você tem a Conjuração Mineira, né? Página 99 aí na parte de baixo, ó. Em 1789, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, foi uma das cidades mais importantes das regiões mineradoras. Foi a cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, uma cidade histórica. É uma cidade que passou por muitas questões históricas importantes. Algumas das principais revoltas do Brasil foram em Vila Rica. Inclusive a Conjuração Mineira é articulada em Vila Rica, certo? Foi palco no primeiro movimento emancipacionista do Brasil, a Conjuração Mineira. Gente, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana tem uma diferença com relação às outras revoltas. A Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira são revoltas separatistas, ou seja, que queriam se separar do Brasil, queriam tornar aquelas regiões ali, aquelas províncias, independentes do Brasil, independentes de Portugal. Então coloquem isso na mente de vocês. Tanto a Conjuração Mineira quanto a Baiana eram revoltas separatistas, beleza? As outras que a gente vai ver, a de Vila Rica, a de Beckman, são revoltas nativistas, coloniais nativistas. Já a mineira, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana são de caráter separatista. Anota isso aí, beleza?